Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um podcast Dermato Papers. Aqui conversamos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz. Meu nome é Perla Gomes. E o assunto de hoje é novos conceitos de classificação e novas perspectivas terapêuticas para a rosácea. Rosácea é um tema e um assunto que a gente acaba estudando muito, porque é uma doença que é multifatorial, né, Perlinha? Isso. E que ainda é um desafio pela cronicidade do processo. Então, até hoje, a gente não sabe muito bem estabelecer a etiopatogenia da doença e tudo que é multifatorial acaba sendo um desafio para a gente abordar e conseguir o controle adequado para satisfazer os nossos pacientes. Então, o que é que a gente pode definir aqui, já introduzir, o que é que seria a rosácea e por que é que ela pode ser um desafio na nossa prática dermatológica? Então, rosácea é uma doença inflamatória crônica, né, Claudinha, da pele, e que acomete normalmente a área centrofacial e que normalmente ela vem acompanhada de telangiectasias, eritema, né, nessa região. Claro que existe a rosácea que está relacionado à fora-pele, que seria a rosácea ocular também. Mas assim, normalmente ela pode vir não só com eritema, com a telangiectasia, que está dando eritema, mas também com pápulas e puxas nessa região da face. Isso, e é interessante justamente a gente perceber que ele tem um aspecto vascular, que é traduzido pela característica de eritema, telangiectasia de face, e tem um aspecto também inflamatório, que traduz clinicamente para a gente como a presença de pápulas e pústulas. E o paciente tem realmente uma riqueza de sintomas envolvendo esses dois processos. Isso. Ele fala que muitas vezes tem prurido, ardor, alguma dor local nessas lesões inflamatórias, como também sente às vezes o flushing, aquele calor, aquele rosto esquentar, aquela pele sensível, que realmente denota o processo do envolvimento vascular, seja de vasodilatação ou de angiogênese. Então, o que a gente já tem que explicar é que a rosácea, sem dúvida, é uma doença inflamatória crônica, mas que não é puramente inflamatória. Ela tem um papel de desregulação vascular importante, juntamente com a angiogênese envolvida. E não é à toa que até em algumas fases mais tardias e mais avançadas a gente vê a presença, inclusive, de hiperplasia sebácea, né, de FIMAS, de padrão com muita telangiectasia envolvendo todas essas etapas na etiopatogenia. E o pior de tudo isso é que o impacto no dia a dia acaba sendo grande, que é uma coisa que pode provocar muito constrangimento para os pacientes. Muito. Fica aquele rosto rosa o tempo todo, vermelho. Doutora, eu não posso, sei lá, tomar uma taça de vinho ou sair no calor, fazer uma atividade física, ficar aquele rosto extremamente ruborizado, além daquelas lesões inflamatórias que podem, inclusive, para o leigo, confundir um pouco como acne, porque são lesões pustulares, né, nodulares, e acaba tendo um impacto muito grande e atrapalhando o bem-estar social e psíquico daquele paciente. Mas aí a gente, já para traduzir a importância desse nosso podcast, qual seria então, Perlinha, a prevalência da rosácea? Qual é o público que a rosácea costuma mais acometer? Normalmente a prevalência mundial é em torno de mais ou menos 5%. Mas isso depende muito da área. Por exemplo, se você for uma área para países mais nórdicos, mais frios, uma Alemanha da vida, você vai ver que lá a percentagem aumenta muito, né? Sim. Mas assim, antigamente dizia que a rosácea era mais de um rosto feminino. Hoje a gente sabe que não tem mais relação com isso. Pode acometer qualquer sexo, qualquer idade, da criança ao adulto, ela pode acometer e, normalmente, ela pode ser vista em fototipos baixos. Isso. Então, é muito comum, né, pessoas com fototipo 1, 2, 3 terem essa frequência maior associada à rosácea. Apesar de acometer qualquer faixa etária, sem dúvida a gente acaba visualizando um pouco mais na faixa etária do adulto médio, né, entre 30 e 50 anos, e é mais perceptível em pacientes de fototipo baixo, os branquinhos. A gente não vê, por exemplo, jovenzinho com a pele mais negra, não é uma coisa tão habitual e o impacto acaba sendo menor, porque o eritema é menos perceptível também nesse perfil de paciente. E uma coisa que os pacientes também acabam trazendo para a gente no dia a dia é o receio da rosácea estar ou não associada a outras doenças sistêmicas, outras comorbidades. Existe relação causal ou associação com outras doenças sistêmicas no paciente que tem rosácea? Isso, existe hoje associações, principalmente com doenças cardiovasculares, como hipertensão, doença coronariana, dislipidemia. Claro que precisa de mais estudo para ter essa comprovação, mas existe associação com doenças gastrointestinais, como doença inflamatória intestinal, com doenças neurológicas, como demência, como Parkinson, com doenças psiquiátricas, depressão, ansiedade.
né? Que a gente também sabe que está ali envolvida a ansiedade, piorando a rosácea também, né? E aí, mas sendo que realmente ainda precisa de mais estudos para deixar isso mais íntimo aí, mais ligado mesmo, de relação direta, né? Com cada causa, né? É importante a gente explicar todos os estudos que acabam trabalhando a relação de associação, não quer dizer que é uma relação causal. Às vezes é simplesmente a detecção de uma frequência maior naquele grupo. Então, qualquer doença inflamatória, isso em pele a gente vê muito, tem relação com doenças inflamatórias sistêmicas. Então, não é à toa que psoríase, por exemplo, tem maior relação com distúrbios cardiovasculares que tem relação com inflamação crônica sistêmica. Então, rosácea é a mesma coisa, também é uma doença crônica e inflamatória e que parece estar associado a condições cardiovasculares, gastrointestinais e outras condições inflamatórias, o que não quer dizer que é a causa, não quer dizer que você controlando necessariamente a questão cardiovascular que vai acabar com a rosácea ou vice-versa. Então, são ainda relatos pontuais de associação que ainda não tem relação causal, mas que a gente ainda precisa de muito mais estudos para realmente determinar essa associação de forma mais aprofundada. E aí uma coisa que todo mundo pergunta, né, todo mundo quer saber é por que eu tenho isso, doutora? Qual a patogênese da rosácea? Eu peguei com quem? É contagioso ou não é? Né? Quais seriam os mecanismos e os fatores envolvidos na patogênese da rosácea? Ainda tem muita coisa para ser estudada, mas já se descobriu muita coisa também, né? Que antigamente a gente só achava que era aumento de vaso naquela região dando tudo, né? Hoje a gente sabe que para ter esse aumento de vasos teve um processo inflamatório, né? Uma cascata aí que foi iniciada, né? Então a gente sabe que nós temos as vias inflamatórias, ela começa pela imunidade inata. Nessa imunidade inata a gente tem a formação de peptídeos antimicrobianos, né, e através da ativação dos toll-like receptores 2, e aí isso vai levar um bocado de formação de processo de citocinas, de metaloproteinases, que vão levar a uma desregulação, né, e isso também é alterado pelo Demodex, que também vai ajudar nesse processo, porque ele provoca uma alteraçãozinha na barreira, micodermabrasão, que também desestabiliza aquela barreira, né, e aí isso junto, né, termina ativando os metaloproteinase, levando à formação de vasodilatação, angiogênese, né, e isso vai ajudar. Então, a primeira coisa então que a gente tem que lembrar é mecanismo imune, né, uma desregulação da imunidade inata envolvendo os peptídeos antimicrobianos da superfície, ativação muitas vezes da catelicidina e diversas metaloproteinases que podem ser desencadeadas pela quebra de barreira, pelo processo microinflamatório que tem essa ativação, digamos, de feedback positivo local, e o próprio Demodex ativa a metaloproteinase. Então, essas metaloproteinases têm o papel de microinflamação local, mas também de promover angiogênese, por isso a gente vê a inflamação e o papel vascular no contexto também da própria rosácea, né? Mas além dessa questão inflamatória, a gente também observa um comprometimento da barreira cutânea, né, Perla? O que é que a gente pode ainda comentar um pouquinho sobre a barreira? Pronto, então é assim, mais ou menos isso, porque a gente vê nele um aumento tanto do pH como da perda da água transepidérmica, a gente vê a presença do Demodex ali provocando microdermabrasões, e aí isso tudo vai terminar levando aos fatores que levam à hipersensibilidade, vai levar aos gatilhos, né? É como se a barreira estivesse ali levando essa desestabilização, e aí isso vai levar à formação desses gatilhos, que vai levar à imunidade inata e que vai terminar na imunidade adaptativa com a formação que a gente vai ver da via TH1 e TH17 com produção de interleucina 17, e essa produção da interleucina 17 relacionada diretamente com a angiogênese, né? Isso, então a gente tem estímulo da imunidade inata, produção de metaloproteinase, ativação inflamatória local e vasodilatação. Além disso, quebra da barreira cutânea, e depois da ativação da imunidade adquirida, você tem uma ativação da IL-17, desse mecanismo que parece se somar na indução da angiogênese. Então, a gente vê que no todo a gente tem uma desregulação imune, de barreira, da imunidade inata e adquirida, e de barreira. E ainda tem a questão da desregulação neurovascular, que não é à toa que os pacientes falam que de repente aparece um flushing, de repente fazem crises de vasodilatação importante, calor, rubor, pinicação, enfim, porque a gente sabe que existe liberação de receptores diversos, né, receptores vaniloides e andiquinra, vários
diferentes que têm uma ativação no endotélio, que pode ser liberado também pelo queratinócito e pode ser responsável justamente por essas crises de calor, rubor, de flushing, estimulados já por pequenos fatores, né? Simplesmente o calor, o frio, uma atividade física, alimento picante, o álcool. Então, muitos pacientes já me passaram até em consultório, Perla, dizendo que não tem condição de sair para comer um sushi, né? Toma o show e fica, tá com vergonha, o que é isso, o que é que está acontecendo? Faz aquele flushing desconfortável do ponto de vista social. Essa semana mesmo eu peguei um paciente masculino que não era um fototipo baixo, um fototipo Lácio 3/4 fototipo, e ele cheio de acne, com 40 e poucos anos, e ele dizia assim, eu não sei o que é isso. Agora, todo mundo reclama, quando eu tomo álcool, deve ter alguma coisa no álcool, porque eu fico todo vermelho. E quando a gente foi examinar, estava lá, cheio de telangiectasia, cheio de pústula, e o álcool realmente é um desencadeador, né? Independente do álcool, né? Ele disse que não era com todo tipo de álcool. Ele dizia que tinha alguns ele dizia qual era, não. Ele dizia que era cerveja. Eu imaginava bebidas mais quentes. Na verdade, excesso de calor, frio, né? Isso. O álcool por si só é bem relatado, né, na literatura, mas existem pacientes que curiosamente falam que é mais com vinho tinto, vinho branco não. Provavelmente o tanino tem um papel, né? Outros Quem está tomando a cerveja está no lugar mais quente, aí toma a cerveja e associa às vezes ao álcool com calor, né? Então termina juntando as coisas aí, né? Sem dúvida. E realmente fica mais difícil saber quem é a causa mesmo, o desencadeador. Mas vindo agora para a questão da classificação da rosácea, a gente sabe que a rosácea já vem sendo estudada há muitos anos, e em 2002 surgiu a primeira classificação da rosácea, que era praticamente distribuir os quadros de rosácea em 4 subtipos clínicos, que pareciam ser muito mais evolutivos, né? A gente não era um quadro completamente estático, a gente dividia os quadros de rosácea, né, Perlinha? No quadro tipo 1, que era o eritema telangiectásico, o 2, que era o pápulo pustuloso, a fimatosa seria o 3 e a ocular seria o 4, né? E aí, na medida em que os estudos foram avançando, se observou que isso não era uma classificação muito bem criteriosa, porque às vezes os pacientes passeavam entre essas formas clínicas, e às vezes tinha só um quadro. Como se não abordasse tudo, como né? se não abordasse tudo. E aí surgiram novas possibilidades de classificação para critério diagnóstico e também para classificação, até para a gente poder determinar qual é o quadro do paciente e fazer uma abordagem mais adequada a partir daquele momento do paciente, que é uma abordagem dita fenotípica, né? Isso, Perlinha? Que foi determinado aqui pelo consenso de rosácea de 2017. Entendendo que a rosácea pode ter fatores genéticos e fatores ambientais, e ela naquele momento pode ter uma manifestação X ou Y. E aí eu pergunto para você, como é que seria então essa classificação baseada na abordagem fenotípica da rosácea? Quais seriam essas características consideradas principais ou secundárias? Então, ele classifica em 3 quadrinhos, né? Então seria o quadrinho de diagnóstico, que você tivesse um eritema centrofacial persistente, que modificasse, né, tivesse modificações periódicas, com fatores desencadeantes, como a gente falou, já daria o diagnóstico. Isso. Pronto. Então, ou não se ele precisa tivesse de muita coisa. uma fima, seja o nariz, seja no mento, teve alguma alteração fimatosa, fechava o diagnóstico. Então, vê só, como a gente simplificou o diagnóstico, né? Tem paciente só que tem pele sensível vermelha e que vai piorando episodicamente em algumas situações. É rosácea. É rosácea. Acabou, não tem caqueado. Né? Tem mais rosácea. E aí a gente ainda tem outros critérios que podem se somar, critérios maiores e secundários, para você caracterizar em que momento aquele paciente está e se realmente tem mais elementos para corroborar o diagnóstico de rosácea. Quais seriam? Então, aí nesse são os considerados critérios maiores. Então, ele considera o critério maior, seria a formação de um flush, que ele bota, pode ter pápulas e pústulas, telangiectasias ou manifestações oculares. Então, seriam 4 elementos. Flushing, pápula e pústula, telangiectasia e alteração ocular. A alteração ocular aqui ele já inclui várias coisas, né? Seria a presença de telangiectasia na margem da pálpebra, isso é uma coisa que a gente vê muito, aquele olho à borda, né? Palpebral bem vermelha, cheio de telangiectasia, um padrão de blefarite crônica recidivante e a ceratite conjuntivite ou até escleroceratite, com um paciente que coça, que fica sempre com aquele olho bem irritado. Então, qualquer uma dessas manifestações oculares pode ser considerado um critério maior. Exatamente. Então, vamos dizer que para você não
fechasse o diagnóstico, mas tinha aqui sintomas de critérios maiores, sinais de critérios maiores. Para fechar com critérios maiores, a gente teria que ter pelo menos dois critérios, certo? O diagnóstico a gente já fecha, mas realmente, se a gente não tiver o diagnóstico firmado, vamos dizer, o paciente chega para a gente com pápula e pustulangiectasia. Ele não tem essa história de eritema que muda. Persistente. Você está lá examinando, vê a pápula, vê a pustulangiectasia, então você pode dizer que ele tem rosácea. Isso. Né? Isso. Então já fecha como rosácea. E de critérios secundários, que são coisas bastante relatadas pelos pacientes, o que é que a gente vê aí? Que é muito comum, né? Que é a queimação, o paciente fala do ardor, tanto processo inflamatório que tem, faz aquele edema, né, na sensação região, de edema, né? na pele, e ressecamento da pele. Isso. E das manifestações oculares seria a formação de crostinha na base dos cílios. Poderia ser irregularidade também, que ele fala da margem da pálpebra e uma disfunção na evaporação da lágrima. Sim. Ele bota também como critérios secundários, mas são critérios secundários. Isso. Eu acredito que são critérios que são adicionados. Isso. Ele não faz... Não é só o paciente chegando com ele que a gente vai dar diagnóstico. A gente teria que ter fechado diagnóstico e aí tem esses critérios para ajudar a finalizar melhor esse nosso diagnóstico, né? Perfeito. E aí, a gente já fechando o diagnóstico, a gente já passa para o paciente, explica por que a gente definiu que ele tem rosácea, a gente vai ter que passar orientações gerais, super importantes para esse paciente. Isso. Né? Que conselhos a gente pode passar para evitar o agravamento ou a exacerbação da rosácea? A primeira coisa que a gente tem que conversar com ele, como no início a gente falou, primeiro é uma doença crônica. Então a gente sempre explica a ele que não vai ter uma curabilidade, que a gente vai ter um controle. E para ter esse controle, ele tem que seguir as coisas sempre direitinho, porque se realmente ele começar bem e daqui a pouco ele relaxa, vai começar a ter piora novamente, né? Então a gente começa orientando sobre os fatores desencadeantes, que a gente já explicou, que o sono em excesso, o calor, a bebida, tudo isso pode piorar. E no skincare dele, a gente tem que orientar como é que vai ser. Ele realmente não aguenta o uso de sabonetes muito abrasivos ou sabões. Tem que ser uma coisa mais suave, perto do pH, que limpe de forma mais suave. A gente tem que explicar para ele que ele vai ter que usar proteção solar. Às vezes o homem ele não gosta no dia a dia disso, né? E aí você dizer, olha, faz parte. Você saiu, foi pro carro, pegou aquele sozinho, só aquele sozinho mais forte pode desencadear. Então, o uso do protetor realmente diário, hidratação, como a gente viu nos sintomas secundários, a pele fica, processo inflamatório que vai e volta, então vai ficando aquela pele seca, aquela pele com ardor, né? Com ardor, queimou. Então, realmente, a gente tem que entrar, às vezes, com hidratantes. Agora, tudo isso, a gente explica ao paciente que tem que ser para a pele sensível, porque realmente ele não aguenta cosméticos pesados. Feito a gente faz para acne, um cosmético um pouquinho às vezes mais abrasivozinho, né? Que também a gente nem hoje para usar mais assim. Mas enfim, é importante que a gente oriente que não pode, tem que ser tudo para uma pele mais sensível mesmo, né? Isso, então evitar tônico, evitar astringente, evitar sabonetes abrasivos com salicílico, tudo isso cai fora. Nada, nenhum cosmético com álcool, mentol, né? esfoliação. Porque tem gente que ama fazer aquela esfoliação mesmo semanal, então pode esquecer. Pode esquecer, né? Não é para você que tem rosácea, né? Isso. E aí essa orientação geral, então, é melhorar a barreira cutânea, evitar sabonetes abrasivos, preferir tudo suave na higienização, água micelar, Sindet de forma geral, hidratação também com produtos suaves adequados para a pele sensível, fotoproteção para evitar crise. Isso. Então, esse é o skincare basal do paciente com rosácea. E aí, a gente está evitando crise e melhorando barreira, mas aí a gente vai ter que tratar de acordo com a fase que ele está, a manifestação clínica. Como é que a gente trata a rosácea? O que é que a gente faz do ponto de vista terapêutico para aquele fenótipo tipo Flushing, que faz aquele eritema transitório? Isso, pronto. Então, o que é que a gente pode fazer? Primeiro, como você diz, é transitório, é uma coisa que vai e depois volta, né? Então, a gente pode fazer, nesse momento, alguma coisa calmante mesmo. Eu gosto do chazinho de camomila gelado, fazer compressas, ou então uma aguinha termal mais geladinha que botou na geladeira. Então, eu gosto desses aditivos naturais, mas que a gente sabe que acalma mesmo, né? Antigamente se usava os alfa-adrenérgico tópico para esse tipo
Era. Porém, Agonista. os agonistas, né? Porém, a gente não, hoje, pelo menos o nosso consenso da SB deles pedem para evitar Isso. o uso de alfa-adrenérgico. A gente vai falar um pouquinho mais nele. Ele veio para a gente, eu e Claudinha ainda chegamos a utilizar o Mirvaso, né, Isso, Claudinha? sem conflito de interesse. Sem conflito de interesse nenhum, mas assim, realmente a gente pegava efeito rebote. O paciente ficava bem e depois vinha com a piora muito grande, né? O tempo de duração dele era muito pouco, era promonidina, era tópico em gel que a gente fazia aplicação para evitar justamente esse eritema, essa vasodilatação. Mas o que a gente viu, o paciente começa até gosta, daqui a pouco dura menos horas, daqui a pouco o paciente usa tanto que está todo vermelho o tempo todo. Então fazia esse efeito rebote, acabou saindo do mercado aqui no Brasil. Isso. Então a gente não usa, muito menos para este flushing que é transitório. Porque você pode estar até provocando que se torne um flushing, não flushing, né? Um eritema persistente. Então, o que também mudou, assim, que a gente até usava eram os beta-bloqueadores orais. Eu cheguei a usar em alguns pacientes, porém, para o transitório, eles também dizem que deve ser evitado também. Isso. E tem a toxina botulínica, que a gente também depois vai falar um pouquinho mais nela, mas também pode ser utilizada para dar dar uma melhorada também importante no uso intradérmico dela, e a gente também pode ser usado nessa fase do eritema transitório. No transitório e no permanente, os dois podem ser utilizados, existem diversas formas de fazer, diluído ou não, né, de uma forma tipo mesoterapia, mas que ainda não tem um protocolo bem estabelecido de como fazer, de pontos de aplicação, mas já tem sido utilizado na prática, né? E com relação àquele perfil de fenótipo de eritema persistente da rosácea, não é só o flushing, ele está com aquele rosto rosa, vermelho o tempo todo, né? O que é que a gente pode fazer? Pronto, aí nesse caso aí, realmente a gente pode usar os alfa-adrenérgicos, né? A gente não tem mais a bromonidina aqui no Brasil. Tem a oximetazolina a 1% em creme, mas a gente não tem ele industrializado também aqui no Brasil. Pode ser que a gente consiga manipular, né? Tem gente que usa sprayzinho, que usa na narina, né? Como um efeito. Um vasoconstrictor, né? Isso. Mas lembrando, e uma coisa que eu gosto muito no consultório é a luz intensa pulsada. Isso eu sempre indico, porque ele dá uma melhorada importante. Agora não é com uma, nem com duas, nem com três. São muitas sessões. Depois tem que ter a manutenção disso, né? Porque às vezes o paciente faz, mas doutora, não melhorou muito. Às vezes eu com poucas sessões, 4, 5 já melhora muito, entendesse? Mas normalmente a literatura diz que bota aí, umas 15 sessões. Então realmente é uma coisa que precisa de um tempo, né? Mas que me ajuda muito nesse eritema persistente. E assim, eu acho que nesse caso aí, em relação aos beta-bloqueadores, terminou que o beta-bloqueador fica meio que, né, a gente usa ou não usa, né? Fica aquele questionamento, porque de forma geral o sistêmico eles orientam, pelo menos os consensos, que a gente evite, né? Para o quadro persistente a gente pode usar o agonista tópico, só quando tem eritema persistente, mesmo assim com certo cuidado, porque pode ter rebote, né? Em situações ocasionais, não ser aquele uso constante. E o que a gente incomoda é o vasodilatado, é a telangiectasia, que tem algum papel de vasoconstricção e vasodilatação de acordo com o estímulo ambiental. Então, realmente, o laser e a luz pulsada acabam ajudando muito, porque você vai colabar aquele vaso, né? E você não vai estar dependendo de receptor nem de um estímulo medicamentoso local. Então, vai depender do acesso, é uma coisa que a gente orienta muito e tem um grande benefício para os pacientes, mas eventualmente, numa situação, né, que você vai se expor e aí pode entrar com agonista alfa-adrenérgico no que tiver disponível onde você mora, né, que não é fácil, a gente não tem industrializado. Mas, sem dúvida nenhuma, além desse flushing, desse eritema persistente, o que acaba incomodando muitos pacientes é quando está naquela fase inflamatória, né, Perla? Aquele padrão de crise pápulo-pustulosa da rosácea. E aí, o que é que a gente faz? E aí, assim, a depender de se for um quadro mais leve, você pode ainda usar os tópicos, né? Quais são os tópicos que a gente usa mais na prática? Eu uso o metronidazol, sendo que, assim, o metronidazol tem um efeito, tem ele até já pronto, né? O metronidazol em gel, a 0,75. Porém, algumas pessoas têm dermatite de contato, então a gente tem que usar com muita cautela, né? Esse metronidazol. Mas a gente usa hoje a ivermectina, gosto muito da ivermectina, mas também eu sempre oriento o paciente que às vezes você pode ter aquela sensação de queimação, pipinicação no começo, e tudo que às vezes, né? Tudo, né? É um paciente que tem pele sensível, até a água vai pinicar. Então, isso que eu a explico. probabilidade de qualquer tópico ter alguma
algum receio nesse início do uso, é esperado. Exatamente. Até, né? E aí você também pode fazer uso nessas leve e moderada até entrar com doxiciclina em dose baixa. Mas sabendo que essa doxiciclina a gente imitou dos Estados Unidos, porque lá tem uma doxiciclina de liberação lenta. Isso, de uma liberação mais lenta, e a gente não tem aqui. A gente tem a de 100 aqui, né? Isso, lá nos Estados Unidos tem a de liberação lenta de 40 miligramas. Então, você pode fazer uma dose menor com efeito imunomodulador mais prolongado, mas que a gente não tem. A gente simplesmente só imitou a dose menor. Mas a gente sabe que o efeito não é tão perene quanto igual deveria ao ser. dele, né? Isso, exatamente. E quando a gente vai para as formas mais grávidas, a gente termina entrando no oral, né? Então, você tem aquela muita pápula, muita pústula disseminada e termina a gente entrando também no antibiótico. Isso. O antibiótico, como você falou, pode ser a doxiciclina, termina sendo 100 aqui, né, Claudinha? 100 miligramas. Mas aí eles falam muito em baixa doses na literatura americana, porque eles têm resultados bons. E também outros antibióticos, né? Derivados de tetraciclina. A própria tetraciclina, limeciclina, doxiciclina, minoxicilina. A azitromicina é descrito, o metronidazol que a gente faz tópico, pode fazer oral. Lembrando que todos esses são antibióticos, mas a gente utiliza pelo papel imunomodulador. Não é porque a rosácea é uma doença infecciosa. E o que é que eu noto nessas formas graves? A grande maioria dos meus pacientes termina indo para isotretinoína. Sim, depois para controle. Eu também a gente faz o antibiótico, faz o antibiótico. Melhora, sai da crise, mas sai depois... um pouquinho, daqui a pouco, buf. Aí termina entrando na isotretinoína, né? Oral. E aí a isotretinoína, realmente, a gente sabe que é off-label, porque ela hoje só é liberada para acne, né? Mas a gente termina usando e tem resultados maravilhosos. Eu adoro ela. Eu adoro também. Né? E lembrando que aqui é dose mais baixa, né? Então a gente consegue controlar efeito colateral de irritação, de face, de sensibilidade, enfim, todos aqueles efeitos colaterais de ressecamento ocular, porque a gente usa dose bem menor, às vezes 10, 20 miligramas dia. Já é suficiente com um bom controle, deixa aí 4, 6 meses, até o paciente entrar numa remissão mais prolongada, aí você pode tentar tirar. Se ainda tiver uma crisezinha, pode deixar a dose menor ainda, mais espaçada na semana. Às vezes até uma vez na semana eles colocam, 2 vezes por semana, né? Isso pode ser feito. Tem na literatura estudos mostrando até com 3 anos de uso direto, né? A gente sabe que a gente está só acalmando o fogo. Isso aí a gente sabe que quando pode voltar como qualquer... É uma doença inflamatória crônica, né? Ainda é interessante pela isotretinoína, porque ela não é simplesmente anti-inflamatória. Ele tem um poder inflamatório, mas ele está atrofiando a glândula sebácea. Ele melhora a questão da regulação local inflamatória, como a gente vê na acne, né? Você não vai ter aquele risco de evolução para FIMA, que tem um padrão de hiperplasia sebácea associada. Então, é uma droga muito interessante para esses quadros mais teimosos, digamos assim, de rosácea, né? Então, é uma coisa que a gente pode considerar, sem dúvida nenhuma, para o paciente segurar mais tempo aí numa tranquilidade, né? E quando chega no estágio de rinofima, que nem sempre é um estágio, né? Tem paciente que não tem aqueles outros quadros todos e já evolui com fima, um rinofima, mentofima, enfim. Como é que a gente pode abordar quando o paciente já vem dizendo, meu nariz está aumentando, está ficando com uma textura mais irregular? O que é que a gente pode fazer nesse contexto? Pronto. Nesse contexto vai depender muito se ela está naquela fase de inflamação, mas não tem fibrose ainda, né? Que a gente chama de pré-fibrótica. Nessa fase aí, é muito bom também a isotretinoína em baixas doses. Então, acho que é a droga de eleição. Tem gente, por exemplo, que faz aquele rinofima e começa a fazer umas pápulazinhas, pústula, aí termina a gente associando outras medicações, uma doxiciclina oral, não pode fazer tetraciclina com isotretinoína, mas assim, você pode botar alguma coisa tópica, um metronidazol e deixar a isotretinoína, ou seja, você pode oral com isotretinoína, você pode sair associando, mas termina sendo o carro-chefe, né? Carro-chefe. Aquela fase bem inicial, tá com a cara de edema, com a textura aumentada, ficando aquele nariz mais esburacadinho, né? Pela hiperplasia sebácea. Entre com isotretinoína, vai atrofiar a glândula sebácea, aquela pele vai ficar num aspecto mais fino, uma textura melhor, pode ser que você consiga inibir a evolução para uma fima propriamente dita fibrótica, né? Agora, quando já tem aquele nariz completamente irregular, com nódulos, pápulas, aí tem que ser uma coisa abrasiva para você remover aquele tecido, né? Então, pode ser por eletrocirurgia, pode ser com lâmina, com laser de CO2, lasers ablativos de forma geral, radiofrequência, enfim, existem vários métodos, mas você vai ter realmente que tirar aquele tecido hiperplasiado para tentar melhorar. Aquele tecido fibrótico que não tem como mais a gente regredir. Aí não adianta entrar com isotretinoína mais, né? Agora já foi, já passou da fase, exatamente.
E quando estamos já pensando na rosácea ocular, aquele paciente que tem escamas, coça, olho vermelho, aquela borda palpebral extremamente eritematosa, como é que a gente vai trabalhar? Então, eu sempre peço ajuda também ao oftalmo. Então, eu sempre digo que é recomendado passar por um oftalmo para fazer também uma avaliação, mas a gente já orienta também, né, Claudinha? A gente usar colírio, lubrificantes para ir ajudando, mas assim, a gente pode entrar com medicação oral também, a gente pode fazer nossa ivermectina oral. A gente falou muito de tópica aqui, mas a gente sabe que pode ser feito uso de ivermectina para diminuir aquele demodex lá, sim, né, que está provocando as microinflamações na pele e dando a piora da rosácea. E aí, normalmente, tem gente que ainda entra com colírio de ciclosporina, né? Então, tem várias formas de tratar isso aí, mas normalmente é com uma limpeza com sabonetezinhos mais suaves, colírios lubrificantes e, normalmente, dependendo do grau, você pode entrar com medicação oral e pedir um apoio ao oftalmo para ele também avaliar junto. E vir acompanhar junto conosco, né? Certo. Mesmo tendo tantas opções de tratamento, ainda é um desafio em alguns pacientes a gente conseguir o controle adequado, né? E o que é que teria de novo na rosácea? Tem pacientes que chegam, doutora, mas eu já fiz tudo isso, eu já fiz isotretinoína. Já chegou a lista dos materiais que usou, eu já fiz metronidação e ivermectina, não tem nada de novo. O que é que tem de novo aí na rosácea, na literatura, que a gente pode pensar que é uma perspectiva na abordagem desses pacientes? Então, acho que a gente falou no início sobre a toxina botulínica, né? Então, hoje a gente usa a toxina botulínica, está muito mais comum usar do que antes, né? Assim, até uns 2 anos, 3 anos atrás, as pessoas só citavam, hoje não, as pessoas estão usando mesmo, né? Bastante. Então, normalmente, a gente usa na forma até de mesoterapia mesmo, né? Então, a gente faz tipo aquelas microdoses que a gente usa hoje na parte estética, a gente termina usando a microdose também para essas áreas que estão com eritema, né? A gente faz quadradinhos de 1 centímetro e sai colocando de 1 a 2 unidades em cada centímetro, depois de diluir aquela toxina. Por que isso? Porque foi verificado, se você não tiver essa diluição, você pode pegar alguma musculatura e provocar uma assimetria, uma fraqueza muscular no paciente. Então, isso é por isso que a gente faz essa diluição, para ficar uma coisa mais segura, né, Claudinha? Isso, ainda não tem um protocolo bem estabelecido, mas na prática que a gente vê em congresso e relatos de colegas, eles fazem essa diluição ampla para reduzir esse eritema persistente de forma intradérmico, né, espaçado na área de eritema. É uma opção, mas a gente ainda precisa de mais estudos estabelecendo a melhor forma de aplicação e de diluição, se serão equivalentes, inclusive, entre as toxinas que temos no mercado, né? Além da toxina, a gente tem outra droga que é velha e amiga e que a gente usa muito, que é a hidroxicloroquina, que também parece já estar saindo alguns trabalhos abordando a rosácea com essa medicação, inclusive comparando com outras já bem estabelecidas, como a doxiciclina, Perlinha. Exatamente. A hidroxicloroquina é nossa velha conhecida. A gente sabe que ela tem esse efeito anti-inflamatório, né? A gente já conhece esse efeito em outras doenças. Então, assim, ela está sendo usada e com efeito comparado à doxiciclina igual. Então, assim, a literatura fica receosa pelos efeitos colaterais, mas nós que já estamos acostumados a usar, que já sabemos como utiliza, como é o manejo na prática, com responsabilidade, fazendo aquela visita ao oftalmo no início e depois periodicamente. Então, enfim, eu acho que é uma opção. É uma opção. Melhor do que estar usando, às vezes, antibióticos, provocando resistência aí, né? Isso. Apesar porque os antibióticos a gente usa pelo efeito imunomodulador, mas a gente tem sempre que estar em alerta pelo efeito colateral de você estar produzindo resistência microbiana. Exatamente, porque até o que a gente usa é em dose antimicrobiana, né? Aí que a gente é até pior, entre aspas, né? Subdose no contexto de uso para papel antimicrobiano. Então, a hidroxicloroquina, como a gente já sabe que tem um papel anti-inflamatório e imunomodulador, eles já estão trazendo essa ideia para o uso de rosácea e alguns trabalhos já saíram comparando a eficácia com a doxiciclina. Então, é uma carta na manga aí para a gente pensar na abordagem. Fotoprotetor, né? Sim. Assim, né? Né? Já a gente sabe faz no lúpus, em outras doenças fotossensíveis, talvez seja ajuda algo agregado, também, né? Eu acho que é uma coisa que eu achei bem interessante. E também, como tudo na dermato, né, a gente também conhece os imunobiológicos que estão vindo aí. Tudo, né? Vem para todas as nossas especialidades. É uma realidade hoje imunobiológico, né? Isso. E aí, outro imunobiológico que estão falando é o secukinumab, que ele é um anti-interleucina 17, né, que a gente usa na psoríase e que também está envolvido
vai melhorar o processo inflamatório, também ainda precisa de mais estudos, mas mostrando um tratamento também promissor. Mas a gente sabe que imunobiológica ainda é um remédio caro e que a gente não é nossa realidade, formal. E principalmente para uma doença rosácea, que ainda é uma doença inflamatória crônica e que às vezes não tem ainda a incapacidade, né, que tem a psoríase em outras pessoas, né? Ou em outras situações que tem um impacto maior ainda na qualidade de vida. Mas fica, né, mais o alerta aí para a gente se ligar. Exatamente. O que é que pode vir. Exatamente. E tem outra anticorpo monoclonal humano, que é o erenumab, que não é muito da nossa prática, né? O pessoal, acho que da neurologia, acaba utilizando mais na prevenção de enxaqueca, que é um anticorpo, né? Neuropeptídeo para inibir o gene da calcitonina. Então, ele vai trabalhar, na verdade, modulando a vasodilatação. Por isso, o uso na enxaqueca. E, possivelmente, o uso com relação à desregulação vascular que a gente vê na rosácea. Então, tem trabalho já também, né, querendo estudar aí esse papel relacionado à modulação vascular na rosácea. Então, são coisas ainda que estamos vislumbrando. A gente tem que pelo menos saber o que já é de praxe, ficar de olho no que é que a ciência está trazendo. E assim, tem muita coisa ainda na literatura, porque assim, não dá para trazer tudo, mas muita coisa saindo, eles tentando fazer um peróxido de benzoíla não encapsulado para não irritar, entendeu? Ele falando de minociclina em doses pequenas igual a doxiciclina. Então tem muita coisa ainda para sair aí, que a gente vai ter no futuro aí, outras drogas, outras formulações de apresentações que podem nos ajudar, que podem acrescentar no nosso tratamento. Aumentando a tolerância, reduzindo efeito colateral, então isso tudo vai beneficiando nossos pacientes. Bom, mas eu acho que era isso que a gente tinha para mostrar, para conversar com vocês. Falamos um pouco hoje sobre os critérios clínicos de classificação, o que é que a gente pode perceber nos pacientes com rosácea, como abordar esses pacientes de acordo com a fase em que ele está. E sempre lembrar que temos drogas antigas, que a gente tem que ter muita segurança de como aplicá-las, né, Perla? Mas, sem dúvida nenhuma, a ciência ainda vai longe, né, estabelecendo novos tratamentos ou adequando os tratamentos antigos para uma maior tolerância, um maior controle desses pacientes no nosso consultório. Então, é isso que a gente tinha para conversar hoje. Se você gostou desse podcast, indica, curte a gente e espalha aí para os amigos. Até a próxima.